Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, sou professor da disciplina de Física. Hoje trago para vocês a correção da nossa atividade da 22ª semana sobre movimento vertical. Um projétil é lançado verticalmente para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Então aqui a gente tem 30 metros por segundo. Isso é a nossa velocidade. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a gravidade nossa aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, ele pede para determinar. Na letra A, ele pede para determinar a função da posição. Como a gente está falando de movimento vertical, esse projétil ele vai descrever um movimento uniformemente variável. Aqui a nossa gravidade, a aceleração vai ser constante. Então, como que ele tem uma aceleração, então ele é um movimento uniformemente variado. Sendo assim, para a gente montar a função da posição em relação ao tempo, a gente vai utilizar a função da posição, que é S igual S0 mais V0 que multiplica o T mais a aceleração que multiplica o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa famosa fórmula do sorvetão. Através dessa fórmula aqui, a gente consegue montar a função da posição. Quem é S? Espaço final. S0, espaço inicial. V0, nossa velocidade. Nosso tempo, a aceleração, o tempo de novo, sobre 2. Como a gente está falando de lançamento de projétil, então a gente está adotando a aceleração como se fosse da gravidade, então esse sinalzinho positivo aqui ele passa a ser menos. Por quê? Porque se a gente adotar o sistema de referência, o solo, esse objeto está sendo lançado verticalmente para cima e automaticamente vai acontecer o quê? A força gravitacional vai atrair esse objeto, ou seja, a gravidade ela vai estar em sentido contrário ao lançamento. Então, se ela está em sentido contrário aqui, a gente adota aqui o sentido contrário ao sistema de referência, a gente adota ele como negativo. Então, trazendo para cá, S igual S0 mais V0 que multiplica o T menos a nossa gravidade que multiplica o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Essa aqui é a nossa posição. Ah, professor, mas eu vi que é o H. Pode também utilizar o H, sem problema. H de altura, tá bom? Então vai ficar H igual a H0, que é a altura final, a altura inicial. Mesma coisa aqui do espaço. Trazendo agora para a nossa função, S, que a gente quer, que é a posição, igual. Quem é meu espaço inicial? Ou seja, minha altura inicial. Se esse objeto foi lançado, ele foi lançado a partir de quê? Do zero, porque o problema não trouxe ali, então a gente adota zero. Então, 0 mais. Quem é minha velocidade? O problema não trouxe lá, 30 segundos. Então, 30 que multiplica o tempo. Menos, quem é minha gravidade? 10, que multiplica o tempo ao quadrado sobre 2. Por que que o T ficou? Porque a função, ele já diz, a posição em relação ao tempo. Então, o S fica e o tempo fica. A gente não tem tempo ali, não tem espaço final também. Então, a posição em relação ao tempo. Por isso que fica essas duas incógnitas, as duas variáveis, certo? Posso simplificar isso aqui? Posso. Então, vou ficar, S igual a 0, eu não preciso colocar, 30T menos 10 dividido para 2, 5. T ao quadrado. Professor, mas eu posso deixar assim? Pode também, sem problemas, tá? Aqui eu só fiz uma simplificação. Então, essa aqui é a nossa função da posição. A letra B, ele pede a posição nos tempos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Então, vou fazer aqui para vocês, ó. Ele quer saber a posição quando o tempo for de 0, menos 5, que multiplica 0 ao quadrado. Tá? A posição é igual a 30 vezes 0, 0, menos 5, 0 ao quadrado, 0, 5 vezes 0, 0. Então, a minha posição aqui vai ser de 0 metros, quando o tempo for de 0 segundos. Agora, quando o tempo for de 1 segundo,
Então, eu vou ter S igual 30 vezes 1 menos 5, que multiplica 1 ao quadrado. Então, eu vou ter S igual 30 vezes 1, 30, menos 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. Então, S vai ser igual a 30 menos 5, 25 metros. Então, quando o tempo for de 1 segundo, a minha posição vai ser de 25 metros. E assim sucessivamente. Então, pessoal, fazendo aqui, ó, quando o tempo for de 2 segundos, a minha posição vai ser de 40 metros. Tempo de 3 segundos, a posição vai ser 45 metros. Tempo de 4 segundos, a posição vai ser de 40 metros. 5 segundos vai ser de 25 metros. 6 segundos vai ser de 0 metros. Então, essa aqui é a letra B, né? Começando aqui e vindo para cá, letra B. Uniformemente variado, ou seja, a letra C, vou fazer aqui embaixo para vocês. A letra C ele pede o gráfico da posição em relação ao tempo. Então, qual é o meu gráfico da posição em relação ao tempo? Então, a posição em relação ao tempo. Na letra B, se vocês observarem, a gente lançou alguns valores para o tempo e aí a gente foi achando as posições. Então, a gente já tem os valores. Quando t igual a 0, quando t igual a 1, quando o tempo é igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4, tempo igual a 5 e o tempo igual a 6. A minha posição, a posição aqui vai ser igual a 0, a posição vai ser igual a 25, a posição vai ser igual a 40, aqui em cima, ó, quando o tempo for de 2 segundos é 40 metros, quando o tempo for de 3 segundos é 45, quando é tempo de 4 segundos é 40 metros de novo, quando o tempo for de 5 é 25 e quando o tempo for 6 é 0 metros. Com esses valores, se eu não tenho valores para o tempo, o que eu faço para montar o gráfico? Eu vou jogar valores para o tempo que eu vou achar o meu gráfico. Então, aqui a gente já tem os valores, né, da letra B, então é só a gente jogar no gráfico agora. Ó. Então, pessoal, aqui a gente montou o nosso gráfico, na horizontal o nosso tempo e na vertical o nosso espaço. Aqui a gente utilizou a escala de 5 em 5, devido a valores muito grandes, senão o gráfico ia ficar enorme. E aqui a gente foi de 1 em 1, em relação ao tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempo, tá? Aqui é a origem, que é 0. Então, quando o tempo for de 0 segundos, qual é a minha posição? 0 metros. Então, a gente vai começar aqui, ó, no eixo principal, ou seja, na origem. Quando o tempo é de 1 segundo, a minha posição vai ser quanto? A minha posição vai ser 25. Quando for de 2 segundos, a posição vai ser de 40 metros. Quando a posição for de 3 segundos, quando o tempo for de 3 segundos, desculpa, a minha posição vai ser 45 metros. Quando a posição for de 4 segundos, o tempo for de 4 segundos, então a minha posição vai ser 40 metros. Quando o tempo for 5 segundos, a minha posição vai ser 25 metros. Quando o tempo for de 6 segundos, o objeto retornou ao solo. Então, aqui em cima do eixo do tempo. Feito isso, tracei os pontos. Agora é só eu ligar esses pontos através de uma parábola. Então, esse daqui vai ser o meu gráfico da letra C. Ou seja, o objeto subiu, foi a uma altura máxima e retornou ao solo. A letra D, ele pede a função da velocidade. Então, como a gente está falando de movimento vertical, que a gente adota a gravidade como uma aceleração constante, que é movimento, então ele pode ser caracterizado como um movimento uniformemente variado, que a gente já viu. Então, a gente vai utilizar aqui qual a função da velocidade, qual a fórmula. Então, a gente vai utilizar essa aqui, ó.
velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Essa será a nossa função que a gente vai utilizar. Como a gente está adotando, lembra lá no início que eu falei do sistema de referência, adotando a aceleração como a gravidade? Então vai ficar, ó, velocidade igual a velocidade inicial menos a minha gravidade, que vai multiplicar o tempo. Velocidade, ele quer saber a função da velocidade em relação ao tempo. Então, o v eu continuo com ele igual. Quem é minha velocidade inicial? O problema diz lá que é 30 metros por segundo. Menos a minha gravidade que ele falou, 10 metros por segundo ao quadrado. Que multiplica, quem é meu tempo? O meu tempo também eu vou permanecer. Por quê? Porque é a função da velocidade em relação à posição. Então, essa daqui é a letra D. É a minha função. A letra E, ele pede o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Então, vai ser basicamente o que a gente fez na letra C. A gente vai lançar valores para o tempo, que a gente vai achando as velocidades. Então, quando o tempo for 0, quando o tempo for 1, quando o tempo for 2, quando o tempo for 3, quando o tempo for 4, quando o tempo for 5, e sucessivamente. Eu vou botar até o 5 aqui para a gente ver como vai ficar o gráfico. Então, eu vou pegar esses valores e vou jogar na minha função aqui da posição. Tempo de 0 segundos. Velocidade vai ser igual a 30 menos 10, que multiplica 0. Então, a velocidade vai ser quanto? 10 que multiplica 0, 0. 30 menos 0, 30. Quando o tempo for 1, 30 menos 10, que multiplica 1, a velocidade vai ser 10 vezes 1, 10. 30 menos 10, 20. Então, pessoal, aqui a gente tem as nossas velocidades em relação ao nosso tempo. Só agora jogar na nosso sistema de coordenadas. Então, aqui a gente tem o eixo na vertical. O eixo na vertical, que é o eixo da velocidade. Então, se vocês repararem aqui, a velocidade está indo de 10 em 10. Eu posso fazer também de 10 em 10 aqui. Começando aqui em cima, 30, 20, 10 e 0. Tempo de 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, só fez até o 5, sem problema. Vocês podem fazer até o 6, quem fez até o 6, sem problemas, tá? Aqui é só para poder vocês verem como que fica o gráfico. Aqui no eixo, na horizontal, a gente tem o tempo. Então, como que aqui eu tenho valores negativos, eu tenho que descer aqui no eixo. Menos 10, menos 20. Então, agora é só eu traçar o meu gráfico. Quando o tempo é 0, qual a minha velocidade? De 30 metros por segundo. Então, quando o tempo aqui, ó, é 0, qual é a minha velocidade? Em cima do eixo da velocidade, o gráfico começa. Quando o tempo é 1, a velocidade é 20. Então, quando o tempo é 1, a velocidade é 20. Quando o tempo é 2, a velocidade é 10. Tempo 2, velocidade 10. Quando o tempo é 3, qual a velocidade? 0, ou seja, zerou a minha velocidade. Então, aqui, ó, 3 segundos em cima do eixo do tempo, porque eu não tenho velocidade. Quando o tempo for 4, menos 10. Então, quando o tempo for 4, aqui eu tenho menos 10. Quando o tempo for 5, eu tenho menos 20 metros por segundo. Então, agora é só eu ligar os meus pontos. Ó, reparem que a velocidade começa em cima do eixo da velocidade. Então, vocês vão começar daqui e traçando uma reta decrescente. Por que passou aqui? Porque essa velocidade ela continua conforme o tempo passar. Beleza? Então, esse aqui é a letra E, é o nosso gráfico da velocidade em relação ao meu tempo.
Na letra F, ele pede para calcular a altura máxima atingida por esse projétil. Como que eu vou calcular a altura máxima? Então, a gente tem aqui a velocidade de lançamento, ou seja, a nossa velocidade inicial de 30 metros, correto? A gente tem a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a altura máxima, ou seja, a variação do espaço que esse objeto atingiu. Para eu jogar nas funções que a gente já conhece, eu preciso do tempo, correto? Então, o tempo aqui, ele deu tempo? A gente também não sabe o tempo. Então, não temos como utilizar as fórmulas que a gente conhece. Mas a gente tem uma fórmula que a gente não precisa do tempo, que a gente também viu. É a famosa equação de Torricelli, ou Torricelli, como o pessoal diz, que é o quê? V ao quadrado, que é igual V0 ao quadrado, mais 2, que multiplica a aceleração, que multiplica a variação do espaço. Só que a gente tem a velocidade final. O problema não diz a velocidade final, mas eu consigo deduzir essa velocidade final. Por quê? Se ele diz a altura máxima do objeto, o que acontece? Aqui a gente tem um sistema de referência, correto? Aqui ele está sendo lançado verticalmente para cima. Então, quando eu pego um projétil, uma bola, uma pedra, alguma coisa e lanço para cima, o que acontece? Ela vai subir e vai chegar numa altura máxima. Vai acontecer o que com ela? Ela vai parar e vai descer de volta. Ou seja, a força gravitacional aqui vai atrair esse objeto. Então, se ela vai descer, ela chegou na altura máxima e parou, ou seja, a velocidade final dela nesse ponto vai ser quanto? Se ela parou. Se ela parar, vai ser 0 metros por segundo. Então, aqui eu consigo, ó, velocidade final vai ser 0 ao quadrado. Velocidade inicial, o problema deu 30 ao quadrado, mais 2 que multiplica a aceleração, que multiplica a variação do espaço. Se vocês observarem, a gente está falando ainda de lançamento vertical e tudo mais, que a gente adota a aceleração da gravidade. Então, o sinal que pode ser positivo? Não. Então, ó, 0 ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado, menos 2, que multiplica. Quem é a aceleração? É a minha gravidade, que multiplica a variação do espaço. Então, 0 ao quadrado igual a 30 ao quadrado menos 2, que multiplica. Quem é minha gravidade? Agora sim, eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a variação do espaço. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 ao quadrado, 0, igual a 30 ao quadrado, vai dar 900, menos 2 vezes 10, 20, variação do espaço. Como que eu quero achar a altura máxima, ou seja, a minha variação do espaço aqui, eu isolo ele lá no primeiro membro. Então, ó, 20 ΔS, que é igual a 900. Ó, negativo aqui passa para cá, positivo. Então, ó, variação do espaço é igual a 900 sobre 20. Corta, corta. Minha variação do espaço é igual a 90 dividido para 2 vai dar 45 metros. Então, essa foi a minha altura máxima desse projétil. Se vocês observarem lá no gráfico lá atrás que a gente fez, vocês vão ver que a altura máxima do objeto, né, foi uma parábola, foi de 45 metros. Se vocês observarem lá, a posição aqui, ó, é 45 metros, que foi a altura máxima do nosso objeto. Letra G. A letra G, ele pede para calcular um instante em que o projétil atinge o solo. Ou seja, ele quer saber o tempo que esse projétil vai atingir o solo. A gente tem a velocidade, que é de 30 metros por segundo. A gente tem a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então,
Como que eu sei o instante em que o projeto atinge o solo? Eu posso utilizar a minha fórmula de sorvetão. S igual S0 mais V0T menos a minha gravidade T ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar S. Quem é S? O objeto atingiu o solo. Se ele atingiu o solo, ó, ele saiu de uma posição, certo? Que posição é essa que a gente adotou? Posição 0. Então, ó, esse 0 aqui vai ser 0. Ele subiu e ele voltou para onde? Voltou para posição 0 de novo. Se vocês observarem lá no gráfico, foi isso que aconteceu. Então, ó, meu espaço final também é 0. Mais a minha velocidade, que é 30 tempo, menos 10, que multiplica t ao quadrado sobre 2. 10 é a minha gravidade. Então, 0 igual 30, que multiplica o tempo, menos 10 sobre 2, 5. 5t ao quadrado. Chegamos nessa equação. Ou seja, 30t menos 5t ao quadrado é igual a 0. Certo? Só inverter aqui as posições. Ordenando menos 5t ao quadrado mais 30t, que é igual a 0. Se vocês observarem, a gente chegou numa equação de segundo grau. Como que eu resolvo a equação de segundo grau? Através da nossa fórmula de Bhaskara. Como que é a fórmula de Bhaskara? X igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c, tudo isso sobre 2 que multiplica a. Essa é a nossa forma de Bhaskara. Quem é a, quem é b, quem é c? A é menos 5. Quem é b? 30. Quem é c? 0. A gente não tem c, então ele é 0. Trazendo isso para o nosso problema, a gente vai ter x que é igual menos 30 raiz. Quem é b? 30 ao quadrado. Menos 4, que multiplica. Quem é a? Menos 5. Multiplica c. Quem é c? 0. Sobre 2, que multiplica a. Então, x vai ser igual a menos 30 raiz. 30 ao quadrado, 900, menos 4 vezes 5, 20, menos 20. Menos 20 vezes 0, 0. Então, vai dar menos 0 aqui. Sobre 2 vezes 5, 10. Sinal de menos, menos 10. E aí a gente faz x' e x duas linhas. Vamos fazer x' aqui. X' vai ser igual a menos 30 raiz de 900 sobre menos 10. X' vai ser igual a menos 30 menos, desculpa aqui, que tem um sinalzinho de mais e menos. Então, menos 30, vamos fazer primeiro com o positivo, mais raiz de 90. Raiz de 900. Raiz de 900 é 30 sobre menos 10. Então, x' é igual a menos 30 mais 30, zerou. 0 dividido por menos 10. Então, aqui vai dar 0 dividido para menos 10. Vai ser igual a 0. X duas linhas. Menos 30, raiz de 900 vai ser 30 sobre menos 10.
Então, x, duas linhas, vai ser menos 30, menos 60, sobre menos 10. X, duas linhas, vai ser igual menos com menos, mais 60 dividido para 10, então vou ter 6 segundos. Então, o instante em que esse objeto atingiu o solo foi de 6 segundos, certo? Por que 0 não? Porque 0 foi de onde ele partiu, não foi de onde ele... Então, essa daqui a gente descarta. Então, vai ser de 6 segundos. Se vocês observarem lá no gráfico, né? Nossa parábola, ela sai de um ponto e chega em outro. Se vocês observarem o tempo que ela chegou, vai ser de 6 segundos. Essa foi o instante em que o objeto atingiu o solo. A letra H, aqui, ele pede a velocidade com que esse objeto atingiu o solo. Então, para eu saber a velocidade que ele atingiu o solo, é só utilizar a fórmula da velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Como a gente está falando de gravidade, velocidade igual a velocidade inicial menos a gravidade que multiplica o meu tempo. Velocidade, ele quer saber qual a velocidade que esse objeto atingiu o solo. Então, igual a 0. Qual a velocidade que ele partiu? 30 metros por segundo. Menos, quem é minha gravidade? 10. Quem é meu tempo? Acabei de achar na letra G, que é de 6 segundos. 6 segundos foi o tempo que ele atingiu o solo. Então, se ele quer saber a velocidade que ele atinge o solo, então é só utilizar o tempo que ele atingiu o solo, 6 segundos. Então, a velocidade vai ser igual a 30 menos 6 vezes 10, 60. Velocidade vai ser igual a 30 menos 60, menos 30 metros por segundo. Ah, professor, por que D negativo? Lembra do nosso sistema de referência? Ó, aqui é o solo e ele saiu do solo para cima, sendo lançado para cima. Como ele saiu para cima, ele saiu de 30 metros por segundo. Essa foi a velocidade dele. Como ele está fazendo o sentido contrário agora, para ele poder atingir o solo de novo, então, se aqui é positivo, qual o sinal dele? Vai ser negativo. Então, se for negativo aqui, vai estar indicando que ele está em sentido contrário ao sistema de referência. Então, se nosso sistema de referência está para cima, ele está vindo para baixo. Então, por isso que vai ser negativo.